Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar mais uma vez sobre os Estados Unidos da América em ano eleitoral e contra todos os prognósticos, as eleições embolaram. Apenas para lembrarmos, no início de 2020 a gente previa um ano mais ou menos tranquilo, inclusive uma eleição que estava no colo de Donald Trump. Afinal de contas, a economia andava muito bem, desemprego baixo, crescimento forte, uma agenda bipartidária sendo levada à frente, que era a disputa com a China, que é importante lembrar, tanto eleitores republicanos quanto democratas apoiam como uma pauta importante da política externa americana, e uma aventura bastante arriscada, mas que no final das contas não exatamente fracassada, dos Estados Unidos contra o Irã, com a morte de Qassem Soleimani naquela operação em janeiro no Iraque. Para tentar vencer as eleições de novembro, os democratas apostariam, sobretudo, no perfil explosivo do presidente, o perfil polêmico, além de tentar bater mais uma vez na tecla do conluio da campanha de Donald Trump em 2016 com agentes russos. Mas o ano de 2020 embolou incrivelmente e deixa as eleições absolutamente em aberto. Naturalmente, o assunto mais comentado dos últimos meses é a pandemia, que tem um aspecto sanitário que joga muito contra Donald Trump. Afinal de contas, a crise nos Estados Unidos foi, ou ainda está sendo, bastante grave, e há uma parte significativa do eleitorado que enxerga uma demora da administração federal em reagir à Covid-19. E a crise do coronavírus ainda traz junto consigo uma gravíssima crise econômica que basicamente reverte os avanços que os Estados Unidos vinham conseguindo fazer, de forma impressionante, aliás, com relação à economia. Uma coisa, naturalmente, esbarra na outra. Trump poderia tranquilamente dizer que a pandemia não é sua culpa e que, portanto, a economia estava muito bem enquanto ele pôde administrar o país em condições normais. Mas se houver uma percepção de que houve negligência do governo federal, uma demora na resposta à pandemia, a crise econômica acaba caindo também no colo do presidente. E como se esse cenário já não fosse suficientemente complicado, ainda temos a morte de George Floyd, de forma absolutamente brutal por parte da polícia, o que leva a enormes manifestações nas principais cidades americanas. E são manifestações que deixam Trump numa posição bastante difícil. Afinal de contas, são manifestações que são levadas à frente, sobretudo pela população negra americana. É importante lembrarmos que no ano de 2016, apenas 8% dos votos negros foram para Donald Trump. Não por acaso, as mensagens do presidente com relação às manifestações dizem respeito à necessidade de manutenção da lei e da ordem, algo que agrada mais ao eleitorado conservador, que é a sua base de apoio mais tradicional. E muito cuidado antes de acharmos que manifestações desse tipo necessariamente prejudicam Donald Trump nas eleições de 2016. Elas mexem bastante o tabuleiro, mas não é óbvio que elas prejudiquem o presidente. Ele está naturalmente numa posição difícil, afinal de contas ele não pode se posicionar de forma explícita a favor daqueles que manifestam, afinal de contas é uma parte da população que não votaria nele de qualquer maneira. No entanto, ele consegue reforçar a sua posição de um presidente mantenedor da ordem, o que é um sinal bastante forte para uma parcela muito grande da população americana. Certamente não para a população negra, mas a população negra já não vota em Donald Trump naturalmente, como vimos nas últimas eleições. Não é por acaso que o presidente fez um pronunciamento hoje no Jardim da Casa Branca, afirmando que os manifestantes que usam a violência são causadores, são organizadores de terrorismo doméstico. E em mais um aceno à base conservadora do eleitorado, depois do pronunciamento, Donald Trump cruzou uma área que estava cheia de manifestantes,
a polícia manteve a ordem por meio da força para que o presidente pudesse passar, e ele posou diante de uma igreja com uma Bíblia na mão. E podemos ir além. O recado que Donald Trump vem dando para os governadores é que aqueles estados onde a ordem não for garantida estão sujeitos até mesmo a algum tipo de utilização da força militar para a manutenção da lei e da ordem. Diante de manifestações tão legítimas como essas de combate ao racismo, tais ações podem ser vistas como cruéis, mas eleitoralmente elas ganham uma parcela significativa do eleitorado que concorda com a necessidade de manutenção das liberdades individuais, com a liberdade de ir e vir e a proteção da propriedade privada. E com isso, Donald Trump ainda tenta pintar os governadores, sobretudo os governadores democratas, como fracos e incapazes de agir em cenários de crise. Tudo isso ainda vem acompanhado com a retórica que Donald Trump vem alimentando nas redes sociais contra Barack Obama, o seu antecessor, naquilo que ele vem chamando de Obama Gate, que, segundo Trump, é a ligação do ex-presidente Barack Obama com as investigações que falam sobre a ligação da campanha de Trump com agentes russos em 2016. Trump alega que o ex-presidente estaria envolvido diretamente em investigações enquanto ainda era presidente, ainda que nenhuma comprovação tenha sido apresentada. Em resumo, os fatos de 2020 até o momento deixam as eleições americanas, marcadas para novembro, absolutamente abertas. A própria forma pela qual as manifestações vão ser conduzidas daqui para frente podem ter um impacto enorme sobre as eleições de novembro, como, por exemplo, quanto tempo essas manifestações vão durar. Serão manifestações mais violentas ou marcadas pelo pacifismo? Tudo isso pode mudar o cenário eleitoral de uma forma que a gente não é capaz de calcular nesse presente momento. Mas, no meio disso tudo, a única certeza que a gente tem é que Donald Trump não passa para uma posição defensiva, porque nunca foi o seu estilo e não vem sendo o seu estilo ao longo dos últimos dias também. E se você tem interesse em continuar acompanhando tudo o que acontece no cenário eleitoral americano, continue ouvindo o Petit Jornal. E a novidade que nós temos é que nessa terça-feira, dia 2 de junho, eu e o professor Daniel Souza vamos iniciar o primeiro curso do Petit Jornal, em parceria com o Clipe em CACD, sobre o mundo em transformação, a crise do coronavírus antes, durante e depois. Basicamente, a gente quer acompanhar como é que o mundo vem mudando paulatinamente ao longo dessa crise. E o link para a inscrição, se você não se inscreveu ainda, está na descrição deste episódio. E além de se inscrever no curso, se você quiser ajudar o Petit Jornal, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e se tornar um apoiador do nosso projeto. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.